gerar emprego, gerar bens, fazer a exportação das nossas indústrias, fazer tudo isso. Mas aí também no mesmo relatório do TCU, a gente verifica que não existe nenhuma auditoria comprovando que existiu essa exportação de bem e nem gerou serviço. Isso aqui é relatório do TCU. Dizendo que houve uma supervalorização dos preços e que nós estamos falando aí do desenvolvimento econômico. Quando o senhor traz que não teve prejuízo porque as tabelas foram todas modificadas e nós temos isso aqui. Para mim isso é novidade. Então, Venezuela começou a ter o mesmo risco que Suíça. Bom, porque a gente não conseguia exportar para a Suíça, mas conseguia exportar para a Venezuela. Eu sei da competência do senhor, mas não brinque aqui conosco não. O senhor fazer uma risada dessa, falando de 15 bilhões de dólares. E o senhor está brincando com o povo brasileiro. Aqui a gente está sério. Ela entregou para uma empresa que não construiu e dinheiro do povo. E aqui nós tivemos a risadinha do ministro de Estado na época, brincando com o dinheiro do povo, e nós estamos aí com um prejuízo de 4 bilhões. O que o senhor exportou? O que o senhor exportou? Porque aqui no seu relatório diz que o senhor não comprovou a exportação, inclusive entregou dinheiro para as empresas da Venezuela que nem existiram obras. Então me explica como o senhor exportou. Temos que averiguar, porque principalmente eu estou dizendo o senhor fazia parte da Camex? Fazia parte. Então tá, numa reunião da Camex, o que foi decidido dia 15 de dezembro de 2003? O risco do país, que era 7, passou-se para 1. O que quer dizer isso? Que um país que tinha risco 7, como Venezuela, que ninguém emprestaria o dinheiro para exportação, para fazer isso que nós defendemos aqui, por um ato sem nenhum tipo de análise, o senhor, como ministro e outros ministros, assinaram que esse país se tornaria risco 1. É isso que eu estou dizendo. Foi adotada uma filosofia que nós devíamos ampliar o nosso comércio exterior para países menos sólidos, que tinham risco maior. Primeira coisa, eu fico muito impressionada de um país adotar uma filosofia sem critério nenhum, sem análise nenhuma de risco, para países que todo mundo não empresta. Primeira coisa é isso. Me impressiona pessoas tão capacitadas colocarem 14 bilhões de dólares na mão desses países. E nós estamos, sim, com muitos prejuízos, que desses países 4 bilhões já não foram entregues. E também quero deixar claro que não foi comprovado, inclusive em vários relatórios, a efetividade da exportação de bens e serviços. Tinha uma política de governo que caminhava nesse sentido. O balanço dessa situação é boa, mesmo tendo algum risco e teve algum prejuízo. Uma outra questão que eu estava querendo ver é porque foi falado aqui que não foi encontrado conta bancária na Suíça, mas foi encontrado em 2017 uma conta bancária com 600 mil dólares na Suíça do senhor. E a resposta do senhor é que o senhor esqueceu de declarar isso na sua declaração de imposto de renda. Então, assim, quer dizer que tem, sim, conta na Suíça encontrada com o nome do senhor. Sim, de fato, eu tenho uma conta na Suíça, ela estava irregular, sim. E eu regularizei, paguei todos os impostos, eu fiz isso. Entrar na riqueza, ela permite essas duas coisas. Sair da pobreza é elevar a capacidade dos negros, dos pretos, das mulheres, dos pobres e dos homens, de chegar à universidade, ao ensino superior. E isso significa perenizar qualquer política de distribuição de renda, sem a qual, sem acesso à educação, ela não é perenizada, e sem acesso ao emprego, ela não é perenizada. E segundo, ela permite que a gente gere ciência, que a gente coloque gente para estudar no exterior, e que a gente crie um país que não é e não precisa de ser um país de commodities. O Brasil não precisa de ser. Agora, vendendo a Embraer, destruindo o Correio, porque o Correio eles querem transformar numa grande Amazon. O Correio no Brasil vira a Amazon local, privatizado. E
Finalmente, não há também soberania se a nação não é capaz de gerar cultura. E não há como gerar cultura se não se gerar educação para todos de qualidade. Eu acho que... Eu estou falando na Petrobras porque eu acho que a Petrobras é simbólica da desnacionalização das empresas estatais. Porque a gente pensa assim, se pode desnacionar a Petrobras, pode desnacionalizar tudo. A Petrobras é a maior empresa pública ou privada desse país, não tem outra do mesmo tamanho. A Petrobras, que representa isso, junto com os bancos. Eu acho que a fala do Boulos foi muito esclarecedora. A segunda questão, eu acho que é a Amazônia, a terceira é o Futurice. Não que não exista coisas horrorosas acontecendo por aí, como o desmonte dos direitos trabalhistas e sociais desse país, como o desmonte da saúde, que está em processo acelerado. Não é de graça que nas pesquisas recentes o maior descontentamento voltou a ser, em primeiro lugar, a saúde. Mas eu quero dizer sobre a questão da soberania, essas três são fundamentais. Essas três a gente tem de cuidar, porque o Futurice é uma questão de soberania. Um povo que não tem educação, ele é um povo submetido. Um país que vende, que destrói sua reserva ambiental, é um país submetido. E eu não vou insistir na Petrobras, porque a Petrobras é uma questão também simbólica para o Brasil. Ninguém, no mundo inteiro, não há nenhuma empresa pública sendo vendida, sendo fatiada e vendida. Não há. Isso é um escândalo, é um absurdo, e é isso que eu acho que uma frente em defesa da soberania nacional, uma frente ecumênica que congregue todos aqueles que têm a real indignação contra isso, ela tem de realizar e lembrar, nós temos de lembrar. Não basta apenas a gente mobilizar, não basta apenas a gente pressionar, não basta apenas a gente se articular. Nós temos de fazer tudo isso e sempre que aparecer uma oportunidade, fazer um pouco mais. Eu acredito que todos nós temos dentro de nós esse compromisso com esse país desse tamanho. É a primeira vez que eu, do ponto de vista emocional, não do ponto de vista racional, percebi o tamanho do Brasil, foi quando eu levei um tempão voando até uma plataforma. Foi quando um agrônomo da Petrobras, chamado Estrela, me mostrou... Agrônomo não, gente, geólogo. Mas também a gente erra. Tá onde? O Estrela é tímido. Tá onde? Levanta, Estrela.